Olá, graça e paz. Nós estamos dando início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da sua palavra. E eu queria compartilhar com vocês um texto que nós já compartilhamos aqui, mas que voltou a falar o meu coração porque eu ouvi uma pregação domingo que me chamou muito a atenção. E aí eu queria voltar a falar desse texto, e é o texto que Pedro anda sobre as águas. E esse texto está lá em Mateus, capítulo 14, de 22 a 36. E parte do texto diz assim: Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. A primeira vez que nós meditamos sobre esse texto, eu falei acerca das vezes quando o Senhor, Ele não altera as circunstâncias ao nosso redor, como aconteceu numa outra passagem bíblica em que os discípulos também estavam no barco, também houve uma tormenta, Jesus estava no barco com eles e os discípulos pensaram que iam perecer no mar, e quando eles chamaram Jesus, Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar e houve bonança. Naquele momento, o Senhor estava alterando as circunstâncias ao redor dos discípulos, ele estava mudando a situação difícil. Mas nesse texto, nesse contexto, o Senhor não está repreendendo o mar. Num primeiro momento, o Senhor está chamando Pedro para andar por sobre as águas como Jesus. Jesus está convidando Pedro a experimentar algo sobrenatural, porque Pedro, apesar de ser um habilidoso pescador, não sabia andar sobre as águas. E Jesus está convidando Pedro a transcender os seus limites pessoais, a transcender limites naturais e realizar algo sobrenatural, fazendo com que ele ande sobre as águas em meio a uma tormenta, em meio a um mar revolto, em meio a uma tempestade. Nesse momento, Jesus não está alterando as circunstâncias ao redor dos discípulos, mas ele está fazendo com que Pedro experimente o sobrenatural em meio às circunstâncias difíceis. Ele está fazendo com que Pedro seja habilitado a fazer algo extraordinário, mesmo que as circunstâncias sejam contrárias. Mas mesmo assim, Pedro olha para as circunstâncias ao seu redor, olha para a sua própria fragilidade de homem, a sua natureza. Naturalmente, ele não poderia andar sobre as águas e ele afunda. Mas o interessante que me chama a atenção e que eu queria ressaltar hoje é que Pedro afunda muito perto de Jesus, porque o texto da palavra de Deus diz que quando Pedro começa a afundar, porque olhou para as circunstâncias difíceis, olhou para a tempestade, olhou para o mar revolto, viu que ele era apenas um homem e como que um homem anda por sobre as águas. Quando ele começa a afundar, que ele clama por socorro, Jesus apenas estende a mão e levanta Pedro. Ele estava tão próximo de chegar no seu objetivo. Pedro estava tão perto de alcançar o propósito, que era chegar até Jesus andando por sobre as águas, e ele estava afundando porque olhou para as circunstâncias. Nós estamos só no início do ano, e eu não sei para você, mas eu tenho a sensação de que esse ano já começou bem difícil. E nós temos ainda muitos dias, muitos meses, muitas horas durante esse ano para serem vividas. E talvez, como eu, você tenha sonhos, planos, projetos e metas, mas você também esteja no meio de um mar revolto, no meio de uma tempestade, no meio de circunstâncias difíceis. Eu quero dizer para você, como eu ouvi Deus falando comigo nesse domingo, não desista. Não desista porque falta pouco.
para você segurar na minha mão. Falta pouco para você estar bem perto de mim, para você alcançar o propósito, para você chegar no centro da minha vontade para a sua vida. Falta pouco. Não desista. Não desista. Não deixe que as circunstâncias difíceis ao seu redor, não deixe que a tempestade, o mar revolto, nem as suas limitações pessoais o façam afundar tão próximo do teu propósito. Talvez você não esteja enxergando, porque como Pedro, ele estava no escuro, ele estava no meio de uma tempestade, ele não conseguia ver que Jesus estava tão perto. Talvez você não esteja vendo que o teu propósito, o teu sonho, a tua meta, o teu objetivo está tão perto e você desista, muito próximo de alcançar aquilo que você deseja. Não desista. Não olhe para as circunstâncias difíceis. Não deixe que elas te vençam. Não deixe que o mar te vença. Não deixe que a tempestade te vença. Continue ouvindo a voz de Jesus. Continue ouvindo o Mestre dizendo: vem, anda sobre as águas. Anda sobre as águas. E Ele vai te habilitar a andar sobre as águas e chegar no seu objetivo. Eu creio. Eu tenho crido nisso. Eu queria te convidar a crer junto comigo, na mesma forma, para que a gente não afunde tão perto do propósito. Em nome de Jesus, não desista. Nós estamos só no início do ano, talvez muito próximos de alcançar os nossos sonhos, os nossos propósitos ou o propósito de Deus para as nossas vidas. Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, colocamos diante do Senhor as nossas vidas, colocamos diante do Senhor os nossos sonhos, os nossos projetos, colocamos também diante do Senhor os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas angústias, as nossas preocupações. Esse ano não começou muito fácil para muitos de nós, Senhor, mas nós queremos lançar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, toda a nossa dúvida, e queremos confiar na Tua voz que diz: vem, anda sobre as águas. Eu te habilito a andar sobre as circunstâncias. Nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus e nós andaremos sobre as águas até alcançar o Teu propósito para as nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe no início dessa semana. Deus te abençoe com a graça de não desistir, porque falta pouco, falta bem pouquinho para chegar no propósito. Não desista. Nós nos vemos na semana que vem, mais uma vez sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da sua palavra. Deus te abençoe.